वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणाम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आश्चर्यमेतादिहि मनुष्यलोके सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति
namani narayano gochorani tyaktani abacho kuhaka patanti aschajyametadhi manussaloke sudham parityajya visampivanti namani narayano gochorani tyaktani abacho kuhaka patanti. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse: aqueles que estão falsamente segurando a bandeira do Dharma, aqueles que apenas sustentam a bandeira do Dharma, ou seja, supostos pregadores do Dharma, Prabhupada diz que o conselho, o comportamento deles, qualquer coisa que eles façam, o Harikata, o Kirtana deles, coloca as almas condicionadas numa condição ainda mais presa à matéria. As almas condicionadas ficam mais e mais presas à matéria. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse que aqueles que estão indo para pregar, segurando a bandeira do Dharma, ou seja, com as suas próprias bandeiras, ele diz que as atividades deles, o Harikata deles, vai colocar as almas condicionadas numa condição ainda mais presa à matéria. Ontem eu estava dizendo que pregação significa Jivedaya, misericórdia para com as entidades vivas. Ou seja, a pregação é como você ser misericordioso. Ou seja, você tem que mostrar a misericórdia do Guru Varga para as pessoas, para libertá-las de Maya. Se não houver misericórdia, se houver competição, neste caso, esse pregador vai falar algo, mas as almas condicionadas nunca se libertarão de Maya ao ouvir esse tipo de Harikata. Srila Prabhupada costumava dizer: Parasvabhava karmani na prasangsad nagarhet vishwamekatmana pasana prakriti purushena cha. Prabhupada used to say, Parasvabhava karmani na prasangsad nagarhet. Don't try to criticize or praise. Não tente criticar nem elogiar nenhuma pessoa, nenhuma alma condicionada. Parasvabhava karmani, who is doing what? If you go on thinking about you, se você for pensar sobre quem está fazendo o quê, se você concentrar a sua mente nesses assuntos, ou seja, você vai estar focando nos pensamentos, nas atividades das almas condicionadas. E aí você vai esquecer o Haribhajana e vai se desviar. Usualmente, nós pensamos, nós podemos elogiar Maharaj, nós só não deveríamos criticar. Mas Prabhupada diz que não, ambos são ruins. Você não deve nem elogiar e nem criticar. Ambos são perigosos, porque se você estiver numa condição condicionada e você elogiar ou criticar uma alma condicionada, o seu foco, a sua atenção vai estar nessa alma condicionada. Você vai lembrar, se você não estiver lembrando deles, você não vai falar sobre eles. Dessa maneira, a sua atenção vai ser desviada e você pode cair. Mas, Guru, Vaishnavas puros, às vezes eles nos castigam, falam palavras fortes com a gente
E isso certamente não é criticismo, preste atenção. Se você fizer uma confusão entre esses dois fatores, isso pode criar grandes problemas. Prabhupada diz que aqueles devotos puros, às vezes eles são obrigados a falar palavras fortes. Mas nesse caso, isso não é criticismo, porque o coração deles está cheio de amor. O castigo deles, o harikatha deles, tudo é um tipo de kripa, de misericórdia. Se Guru Vaishnava fala severamente comigo, se ele me pune, isso é a misericórdia dele. Outro dia eu estava dizendo que Guru Vaishnavas puros, eles têm ambos os poderes, de castigar e de conceder misericórdia. Então, às vezes, de acordo com o nosso comportamento, eles nos punem, às vezes eles mostram compaixão, e ambos você deve ver de uma maneira positiva. Alguns dias atrás eu estava dizendo da diferença entre Prakriti e Purush. Prakriti significa natureza. Essa natureza é Bahiranga Shakti, a energia externa do Senhor. Então, Prakriti é a natureza e Purush. Purush significa Chetana, é a consciência. No Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu explica que Prakriti é a energia material e ela é inerte. Mesmo assim, parece que ela tem algum poder, mas é porque ela é Chetana Adhisthana, ou seja, a consciência, Chinmoy Vastu Adivatma, ela está assentada em Prakriti. Ou seja, Chetana Vastu, a Diva, ela pensa, nós somos inertes, nós não conseguimos ter devoção por Krishna. E a energia inerte, Prakriti, parece ter alguma energia. Dessa maneira, Prakriti e Purush estão juntos, criando todo este mundo. Se não houver Chetana, se não tiver a vida, a consciência, qual é o valor deste mundo? Se não houver essa partícula espiritual, qual é o valor deste mundo? Então, devido a Chetana Adhisthana, ou seja, como a consciência pode se assentar neste mundo, é aí então que este mundo adquire algum valor. Então, Prakriti e Purusha juntos manifestam este mundo material e nós vemos significado neste mundo porque este mundo é um tipo de campo onde as almas condicionadas são colocadas nessa prisão de Mayadevi, eu estava falando aquele dia, e Mayadevi vai dar um tratamento. Preste atenção. É como uma sombra. O Brahma Samhita clarifica que Maya parece muito real, mas não é assim. É como uma sombra. E a criação que vem do Mahatattva, criação gradual de toda a criação material. Então a gente pode ver que a criação, a manutenção e pralaya, a destruição, todos estão acontecendo constantemente. Nitya Pralaya, Naimitik Pralaya, Mahapralaya, tem vários tipos de pralaya, ou seja, de destruição. O seu próprio corpo está
passando por isso, seu corpo vai morrendo, você desenvolve a sua idade, perdendo todo o seu brilho corporal. Mas você não consegue entender porque você vê o seu rosto no espelho todos os dias. Mas se você fosse ver o seu rosto só depois de 5 ou 10 anos, você poderia entender a mudança no seu corpo. Então a natureza está sempre em transformação. E essa natureza é como uma sombra que age de acordo com o comando de Bhagavan. E no Bhagavad Gita a gente vê que Mahavishnu, ele olha para a Prakriti e ele diz, sob o meu controle, essa Prakriti vai gerar, né, diferentes tipos de plantas, de animais, dessa maneira. E nós estamos muito confusos. Por quê? Por quanto tempo nós não sabemos? Por um tempo desconhecido, nós estamos dentro dessa Prakriti. E a matéria e Chetana e a consciência são totalmente opostos. Não há questão de nenhum contato entre ambos. Então eu estava falando ontem que se você falar com uma Shalagram Shila ou com Jagannatha Deva em Puri, Jagannatha Deva não vai te responder porque Jagannatha Puri é pura Chetana Vastu, personificação da consciência plena. Mas Raghunandana Thakura estava dizendo, por que você não come? Ele falou para a deidade. De manhã você comeu, meu pai agora vai duvidar de mim, então coma. Então Gopala, a deidade de Gopala ouviu. Então tem vários exemplos. Tem o exemplo de Shakshi Gopala, o Chota Vipra, o pequeno Vipra. Então, é um Siddhanta apropriado que a deidade não é uma simples deidade de matéria, mas é o próprio Vrajendanandan Sri Krishna. Então, um homem que não está com a sua consciência plenamente desenvolvida, nunca pode trocar, nunca pode conversar com deidades. Mas nós vimos Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj falando com o Vigraha, recebendo uma resposta, de noite recebendo instruções e falando. Vários exemplos. Um dia, Guru Padma de manhã falou, ei, chame o Pujari, traga ele aqui. Ah, mas o Pujari está fazendo seva? Não, chame ele agora. Então ele chamou o Pujari e ele perguntou para o Pujari, ei, como você está fazendo a adoração à deidade? Você está causando dor em Gaura, Gadadhara, em Gopinata? E aí o Pujari ficou assustado. E Guru Padma falou, o que aconteceu? Me diga. E o Pujari falou, olha, eu estava vestindo a deidade de Gaura Gadadhara e de alguma maneira Gadadhara desequilibrou e ele ia cair. Então eu segurei rapidamente com a minha mão esquerda. Então Guru Maharaj lamentou, oh meu Deus, dessa maneira você está fazendo serviço de Gaura Gadadhara? Oh meu Deus, totalmente inconsciente. Eles estão apenas clamando, nós somos iniciados, já iniciamos há 20 anos. Mas Prabhupada diz, não, eles ainda não se iniciaram. Porque a iniciação significa receber Divya Gyana. Mas se a pessoa não tem Divya Gyana, como eu posso dizer que ele já é iniciado? Então, Chetana Vastu pode se relacionar com Chetana. E nós queremos nos conectar com Purna Chetana Vastu, ou seja, Chaitanya Chandra, para que o nosso coração possa se inspirar a fazer serviço constantemente, todo o tempo. Achaitanyamidam visvam yadi chaitanyamesvara na viduhu sarvasastram yopi brahmanti te jana
achaitanyamidam vishwam. Though we know, as per medical science, Embora nós saibamos que todo o mundo está cheio de vida, de Chaitana, mas de acordo com o nosso Gaudiya Siddhanta, this is not called Chaitana. nós percebemos que essa vida material não é um sintoma de Chaitana. Ou seja, as árvores, trepadeiras também são vivas, mas a consciência delas está adormecida. Então nós sabemos o Siddhanta de que... Eu estava falando ontem, este verso, Isavashidam Sarvam, que tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, está permeado pela energia de Deus. Então, não sinta nenhuma falta, nenhuma insatisfação, qualquer coisa que venha até você, é a misericórdia de Deus, você deve ficar satisfeito com isso. Mas se você estiver esperando mais e mais, isso é um tipo de cativeiro para você. Então, um Paramahansa, ele sempre entende que tudo é a Prasadam, tudo é a misericórdia de Deus. Tudo é dirigido pelo Senhor Supremo e nós devemos usar da maneira apropriada. Se nós usarmos as coisas de maneira inapropriada, isso pode se tornar um cativeiro para nós. E qual é a razão pela qual eu falei esse sloka? Atmavashamidam sarvam. Atmavashamidam is full of Atma everywhere. Ou seja, em todo local há Atma. Não há nenhum lugar onde a gente não possa ver Jivatma. Nós não conseguimos ver, mas Atma, a alma, está em toda parte, nas árvores, nas pedras, ou seja, uma consciência ali que está totalmente suprimida. Ou seja, tem aquelas chetanas, aquelas consciências que a gente nem consegue perceber que há a consciência ali. Mukulita Chetana, ou seja, a consciência totalmente adormecida, não expressada. Então, gradualmente, existem esses graus de desenvolvimento da consciência até a consciência plenamente florescida, completa, onde a alma está completamente estabelecida em seva, 24 horas. Essa pessoa é um sadhguru, essa pessoa pode te dar diksha. Do contrário, você não vai obter essa inspiração. Então, para se conectar com Purna Chaitanya Vastu, nós devemos desenvolver o grau da nossa consciência e aí sim a gente pode se encontrar com Purna Chaitanya Vastu. Agora, se você tentar conversar com o Jagannatha, você não vai conseguir. Mas devotos puros conseguem conversar com o Jagannatha. Dessa maneira, isso é possível, mas não no estado de alma condicionada. Prabhupada diz que apenas depois de alcançar Divyajnana, conhecimento transcendental, ou seja, de receber isso de um sadhguru, de um mestre genuíno, the sarupa of jiva can get expressed, not before that. I am not getting Dibbogyan. Dibbogyan is Dibbogyan Hide Prakashi. You know, Kirtan? Conhecem esse Kirtana? Siguro Koruna Sandhu, Athava Janara Bandhu, Lokanath Janero Jivan, Kirtan, very nice. Ele fala, pela misericórdia do Guru, o conhecimento transcendental vai se revelar dentro do meu coração. Se eu tiver humildade, então o verso que eu comecei é muito importante.
Ele estava chorando, esse sadhu. Aí você vai me dizer, Maharaj, esse Harikatha é muito duro, ele é muito difícil, não queremos ouvir. Mas que tipo de comentário é esse? Harikatha é Harikatha, é um remédio, é como néctar. Então, o poeta, o rei Kulashekara, que ele é um grande devoto, está chorando e falando para Deus. Ele diz, é muito surpreendente que as pessoas estão rejeitando o néctar e querem beber veneno. Essa é a natureza das pessoas, o que fazer? Estão sempre tentando raciocinar. Elas não sabem o que é Sharanagati. E o que dizer de Raganuga, Rupanuga, Bhakti? Isso é uma piada. Se as pessoas não sabem nem mesmo o que é Sharanagati, quem é o Guru, como se abrigar num Guru genuíno, o mundo inteiro está em confusão, eles não sabem. Então as pessoas estão ignorando o néctar e querem beber veneno. Nós sabemos que o Senhor Supremo se manifestou em vários nomes, segundo o verso do Shikshastakam. E aqui, este grande devoto está dizendo também que há muitos nomes, Narayana, Madhusudan. O Senhor vem de Vaikuntha Jagat. Mesmo assim, as pessoas não têm nenhum interesse em falar de Anarana, Krishna, Madhusudan. As pessoas não querem falar o nome dele. As pessoas querem evitar o Harinama, o Harikirtana, e querem falar besteiras, parecendo que eles estão sob o efeito de alguma magia negra, como se estivessem enfeitiçados. Ou seja, aquilo que eles não devem fazer, eles estão fazendo todo o tempo. Dessa maneira, as pessoas evitam Harikatha, Harikirtana, e é por isso que há uma carência, uma escassez de Harikatha no mundo hoje, porque as pessoas evitam Guru Vaishnava. Nós queremos evitar Guru Vaishnava, não queremos ouvir Guru Vaishnava. Nós queremos ouvir algum suposto, um sadhu falso, que possa nos encantar, nos dar algum desfrute. Ou seja, a alma condicionada, com a sua mente condicionada, vai atrás de algo que lhe satisfaça. Mas no início do Harikatha eu estava dizendo que aqueles que falsamente seguram as bandeiras do Dharma, ou seja, o comportamento deles não é apropriado. Eles não estão alinhados com o Guru Parampara. Nós podemos mostrar centenas de desvios. Como Prabhupada quis escrever Prakritarasa Shatadushani, ou seja, aquela raça material, ela tem centenas de defeitos. Prakritarasa Shatadushani, esse livro de Prabhupada. Então, Prabhupada disse que apenas após obter Divya Jnana, a Swarupa da Diva pode se expressar no seu coração. Divya Jnana Hriday Prakashito. Neste caso, a pessoa vai poder compreender o que é Harikatha, quem é o Guru, Siksha Guru, Diksha Guru, Bhattamapadaksha Guru. Mas antes de obter Divya Jnana,
Embora você vá dizer que você já se iniciou há 20 anos atrás, Prabhupada diz não. Se você iniciou há 20 anos atrás, por que você ainda não tem Divyagna? Então, antes de tudo, eu posso dizer na próxima semana que, antes de tudo, Chaitya Guru vai nos ajudar. Aqueles que dizem assim, já deu de desfrute material, não quero mais nada disso. Aqueles que estão buscando verdadeiros bons auspícios para suas vidas. Então, Chaitya Guru, Bhagavan, vai te ajudar na forma de Chaitya Guru. Ou seja, Bhagavan ali, dentro do seu coração, se manifesta como esse Chaitya Guru. Então, aqueles que estão orando de coração, sem nenhuma duplicidade, aos pés de lótus de Chaitya Guru, esse Guru interno, eles certamente vão ter a oportunidade de encontrar com um Mahanta Guru, um Guru vivo, Vatmapadaksha Guru, eles vão conseguir tudo. A maioria das pessoas não tem ideia do que significa Diksha. Diksha significa Divyagna, tudo bem. Então, Prabhupada diz, depois de receber o mantra, então nós recebemos o mantra no momento da Diksha, mas está escrito mantra. Qual o significado dessa palavra em sânscrito? É mananatrayate. Ou seja, aquilo que você pensa repetidamente, e se você se concentra, você pode ser libertado. Manan, ou seja, o seu coração, a sua mente, e tran, ele liberta. Esse é o significado da palavra mantra. Mas nós recebemos Diksha há muito tempo atrás e não conseguimos sair de Maya. Por que acontece assim? Alguém pergunta, então, por que depois de receber Diksha, até hoje, nós não conseguimos abandonar a nossa atitude caprichosa? Mesmo depois de receber o mantra, porque o mantra tem esse poder de nos libertar desse tipo de mentalidade especulativa, etc. Então, vida após vida, se uma Jivatma for muito afortunada, se ela receber Diksha, uma Diksha genuína, essa alma, ela vai sentir que vida após vida ela estava carregando lixo dentro do seu coração. Então todo esse Divyagna, quando ele se manifesta no coração, ele vai destruir os pilares deste lixo. E ele vai construir um novo pilar de realização espiritual. Quando Gurudeva te der Divyagna, Bhagavan diz, eu mesmo sou a verdade absoluta. Ele disse para Brahma, e a verdade absoluta, ela só vai ser transmitida ao coração com a ajuda do poder do Guru. Mas se Gurudeva não tiver este poder, ou seja, talvez ele não seja uma alma condicionada, mas a consciência dele ainda não está plenamente desenvolvida, dessa maneira isso não vai funcionar. Mas aqueles que são mensageiros muito poderosos, enviados por Deus,
Aqueles que estão ocupados com Bhagavata Seva 24 horas por dia, ou seja, mensageiros enviados por Deus para ver a adaptabilidade daqueles que vão receber esse conhecimento. Esses podem ser chamados de Guru. Então, apenas por meio do Guru, você pode obter Divyajnana. Você não vai conseguir isso diretamente. Então, este devoto elevado, este mensageiro especial enviado pelo Senhor Supremo, por meio dele, a revelação deste Divyajnana é possível. Se você receber Diksha de Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj, se eu não for um trapaceiro, certamente o meu Guru Maharaj também não é um trapaceiro. Dessa maneira, esta combinação pode dar um bom resultado. Se eu não tiver duplicidade, e Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj é um Paramahansa Guru, com certeza, neste caso, nós podemos esperar um bom resultado. Porque se nós recebemos Diksha de coração, sem duplicidade, então, Guru Padma certamente pode conceder este poder, essa misericórdia. Vai te dar a semente da trepadeira devocional e agora eu tenho que cuidar dessa trepadeira devocional. Então eu devo seguir ouvindo, cantando, sem parar. Neste caso, este procedimento é muito apropriado. Nós vamos poder alcançar esse Divyajnana facilmente. Advice from Gurudeva how to do seva. Divyajnana means I can understand my sarupa at least. Divyajnana significa que eu vou entender a minha swarupa, ou seja, minha verdadeira identidade. Então, eu vou perguntar para Gurudeva sobre como eu posso servir o Absoluto. Como fazer o Aprakrita Seva do Senhor Supremo. Então, é um processo de desenvolvimento gradual do Bhakti. Então, se lembre que eu estava falando sobre Bhakti. Este Brihat Bhagavatamrita é uma compilação muito científica que pode nos dar uma ideia completa sobre essa promoção, ou seja, esse desenvolvimento gradual de Bhakti, porque, de acordo com os diferentes sanskaras, ou seja, as impressões anteriores, incontáveis Jivatmas podem obter Bhakti se seguirem de maneira apropriada, mas a Bhakti de cada Jivatma tem a sua especialidade. Então, quando Parikshit Maharaj estava falando sobre aquele Brahmana que estava fazendo algum serviço na margem do Triveni Sangam, não pense que isso era Bhakti pura. Eu posso explicar isso. E aqui também, ele vai explicar para Naradji Maharaj. Ele diz: você está me glorificando, eu não tenho nada. Se você quer ver um verdadeiro receptáculo da misericórdia de Krishna, você deve ir para o sul da Índia. Eu já falei isso, né? E o que eu estava dizendo? Que Parikshit Maharaj estava descrevendo que depois de ouvir as glórias daquele rei do sul da Índia,
drashtum tad desha narado prajan. Depois de ouvir as glórias daquele grande rei do sul da Índia, Narad-ji partiu imediatamente para vê-lo. Tato nipavaram drashtum tad deshe narado brajan. Narad already gone to there very quickly. Are watching there after entering the country. E assim que Narad-ji Maharaj entrou naquele reino, ele viu que realmente em todos os locais os residentes, eles estão ocupados em servir o Supremo, adorando deidades. E ele ficou muito feliz, muito alegre. Narad-ji Maharaj ficou muito feliz e ele estava tocando seu instrumento musical, a sua vina. Viproktad opi passan. Viproktad opi passan means what Narad-ji Maharaj heard from. E aquilo que ele ouviu daquele Brahmana, na verdade ele estava vendo que era ainda melhor aquilo que ele estava vendo ali no sul da Índia. O que ele estava vendo superava as descrições que ele ouviu do Brahmana, do Brahmana, né? Então ele estava observando tudo com atenção. Então ele foi até o rei e começou a glorificá-lo. Preste atenção. Narad-ji Maharaj diz: bem, ele foi até o rei e começou a glorificá-lo. Narad-ji Maharaj uvacha, Narad uvacha, Narad speaking. Tvam Krishna Kipa Patram Jasedrik Rajya Vaibhavam Satlok Guno Dharmartha Jnana Bhakti Virannitam. What speaking? What speaking? But actually, Tvam, you. Narad-ji Maharaj speaking, Tvam. Narad-ji Maharaj diz: você é um verdadeiro Kripa Patra, um receptáculo da misericórdia de Krishna. Ou seja, você tem muitas opulências no seu reino. Raja Vaibhavam, muitas imensas opulências. Follow. I have seen your appliances and Swadharma Nirata, you are busy in Swadharma. Então eu vi as suas opulências e você está ocupado no Swadharma, nas suas próprios deveres, né, constitucionais. Evam dharma artha jnana bhakti dvara susovito vaibhav samo vartaman. Is full of dharma artha kam, everything. Bhakti dvara susovito vaibhav samo. Então era um reino muito próspero. E você também tem muita afeição pelos residentes do seu reino. Krishna Kipa Patram Jasedrik Rajya Vaibhavam Sat Loka Guno Dharma Artha Jnana Bhakti Virannitam. Annitam means decorated. Decorated with all different nice qualities. And então o reino dele é decorado com várias qualidades. Todos estão ocupados com seu próprio Swadharma.
Todos praticam o Dharma, todos têm conhecimento. Então, agora a questão é, e nós devemos discutir isso com muita atenção, do contrário nós podemos ficar confusos sobre o que é Bhakti, o que não é, nós podemos entender errado. Então, primeiro de tudo, nós podemos entender, quando eu estava falando sobre o Roy Ramananda Samvada, se você puder voltar àquele Harikatha, você pode entender que Mahaprabhu queria saber qual é a essência de Bhakti. Na verdade, Mahaprabhu estava inspirando Roy Ramananda e Roy Ramananda falava. É como um instrumento. Um instrumento nunca pode ser tocado sozinho. Alguém deve tocar o instrumento. E Krishnadas Kaviraj Goswami, ele diz, parece que Roy Mahashai está falando, mas na verdade não é isso. Na língua de Roy Mahashai, na verdade, Mahaprabhu que está falando e ao mesmo tempo Mahaprabhu está sentado na frente dele ouvindo. Então, Roy Mahashai queria saber, quer dizer, Gauranga Mahaprabhu queria saber qual é a Swarupa de Sadhana Tattva, ou seja, qual é a prática espiritual. Sadharma Sambandhe Vishnu Puran. From Vishnu Puran we know Parasar Muni speaking. Varna Sramachara Vata Purushena Paraha Puman Vishnu Raradhate Pantha Nanyat Tattoshu Karanam. Basically, Ramahasa starting. Então, Roy Ramananda começou do princípio, de acordo com o desejo de Mahaprabhu. Então ele começou falando sobre o Varnashrama. Tente entender. Então, em Prayaga, aquele Brahmana estava fazendo muitos serviços. Swadharma Acharan, Nishkama Vishnu Bhakti. Sadhana significa o meio, o meio pelo qual você alcança sadhya, que é o objetivo. Então, aquele Brahmana de Prayaga, Narad Maharaj apreciou o comportamento dele. Narad Maharaj é muito esperto, ele quer nos revelar o mistério de Bhakti gradualmente. Então, ele quer nos dar uma ideia clara sobre o que é Bhakti. Então, lá em Prayaga, aquele Brahmana estava fazendo Swadharma Acharan. Mas qual era o objetivo daquele Brahmana? Era Nishkama Vishnu Bhakti, ou seja, devoção por Vishnu sem desejos. Então, no presente, o que ele estava fazendo não é Bhakti em si mesmo. Então, Narad Maharaj apreciou o que ele estava fazendo porque ele estava seguindo o seu Swadharma. Mas Swadharma ainda não é Bhakti. Ou seja, ele está praticando. Nós achamos que tudo é Bhakti. Nós estamos num plano totalmente misturado. Não temos ideia clara sobre quem é um guru genuíno. Ideia clara sobre o que é o Harikatha. Ideia clara sobre qual é a etiqueta comportamental. Todo mundo hoje está cheio de misturas. Ninguém pode entender de maneira apropriada. Preste atenção. Então, em Prayaga, aquele Vipra, aquele Brahmana, estava seguindo Swadharma Achara, mas certamente aquilo não é Bhakti. Então, por que Narad Maharaj ficou muito feliz?
Porque aquele Brahmana, qual era o objetivo dele? Obter Nishkama Vishnu Bhakti. Ou seja, o objetivo dele era servir Vishnu sem nenhum desejo material. Então, isso certamente não é Shuddha Bhakti. Existem também Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, são diferentes graus de Bhakti. Então, o que aquele Brahmana estava praticando não era Shuddha Bhakti. Era uma prática no máximo de Karma Mishra, ou seja, Bhakti misturado com Karma. Como a gente estava falando do caso de Rantideva. Rantideva estava praticando Karma Mishra Bhakti, mas ele foi 100% bem sucedido porque ele tinha uma mente, um propósito fixo. Então, embora ele estivesse praticando Karma Mishra Bhakti, ele tinha essa meta e ele nunca se desviou dessa meta de alcançar Nishkama Vishnu Bhakti. E é por isso que ele conseguiu, foi bem sucedido. Bhagavan ficou satisfeito com os esforços dele e o objetivo dele era Nishkama Vishnu Bhakti. E ao mesmo tempo eu disse que Bharataji Maharaj não foi bem sucedido, porque Bharataji Maharaj não conseguiu estabelecer uma conexão, né? Ou seja, tudo bem, ele serviu aquele veado, ou seja, aquele bebê, ele poderia ter servido, mas ele acabou abandonando todo o bhajana dele, e esse foi o erro dele. Mas Rantideva era muito cuidadoso. Qualquer situação que acontecia, qualquer pessoa que vinha até ele servia com o humor, a percepção clara que Bhagavan está residindo dentro daquela alma, daquela pessoa. Então ele seguiu esse procedimento de Karma Mishra Bhakti e foi bem sucedido, mas Bharataji Maharaj fracassou naquele momento. Bharataji Maharaj praticava Jnana Mishra Bhakti. Ambas as práticas não são Bhakti pura. Now, actually, Sarupata Bhakti, Bhakti it is Sarupa, by Sarupa it is not Bhakti, but still it is attributed. That's why Arupsiddha Bhakti Matra. Arupsiddha Bhakti Matra. Ou seja, não é a Bhakti pura. Mas tem algum humor devocional e pode dar algum resultado bom isso também. Não é inútil. Again, Niskam Varnashram Dharma, where Nishthavan Brahman Haile, it is not that, it is not necessarily, it is not that if some Brahman we find. Try to understand. Então tente entender. If we find some Brahman, he is following Se você vê que um Brahmana está seguindo Nishkama Varnashrama Dharma, Nishthavan, ou seja, uma pessoa muito determinada, muito firme nos seus deveres sociais, então isso deve ser Shuddha Bhakti. Não. Ele tem Nishtha, ou seja, determinação no seu Varnashrama Dharma. É um Brahmana muito puro, está dando o melhor de si. Mesmo assim, isso não significa que ele é um seguidor da devoção pura. Jiva Goswami Pada explicou muito bem.
ajato diro sradhyano suddha bhaktyan adhikarinaha pratyavyokto miti bhavat bhavam. That's mean Isso significa que se aquele Brahmana ou qualquer pessoa seguir o Varnashrama com pureza, Varnasramacharavata purushena parahapamana Vishnu aradhate. Vishnu aradhana. Sadhan bhakti can proceed. This is also one type of sadhan bhakti. Varnasramacharavata. Ou seja, seguir o Varnashrama é um tipo de prática de sadhana também. É o ponto inicial. Então, se alguém seguir Varna e Ashrama, ou seja, esses deveres sociais, se alguém segue esses deveres com a meta, com o objetivo de satisfazer Hari, ou seja, tem 4 Varnas: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, e 4 Ashramas: Sannyasa, Vanaprastha, Grihastha, Brahmacharya. Então, se você segue este Varna Ashrama Dharma, se você segue plenamente, isso é um tipo de Swadharma. Não há problema nisso. No 7º canto, na frente de Yudhishthira Maharaj, você pode ver uma conversa detalhada sobre todos os tipos de Dharma. Dharma social, qual é o Dharma das mulheres, o Dharma dos reis. Você pode ver essa descrição detalhada. Qual é o Dharma de um Brahmachari, de um Sannyasi, daqueles que vão morar na casa do Guru. Ou seja, tem restrições fortíssimas para aqueles que moram na casa do Guru. Você ficaria surpreso. As pessoas acham que é uma brincadeira você ser um sannyasi, um brahmachari. Ok, Maharaj, pode fazer qualquer coisa. Então, quando alguém segue o seu Varnashrama Dharma plenamente, ela pode progredir gradualmente. E Rai Ramananda indicou isso para as pessoas em geral. Ou seja, para as pessoas em geral, o que mais a gente pode falar? As pessoas não conseguem seguir. Então, qual é a importância desta fala? Que a importância é que o objetivo deve ser satisfazer Hari. Nós devemos buscar satisfazer Hari. Este é o nosso objetivo. E eu estou citando Sri Vishnu Purana, é o conselho Parashara Muni. Varnasramacharavata purushena parahapamana Vishnu aradhate pantanannat tattoshu karanam. And Srimad Bhagavatam also, Sutta Goswami going to E no Srimad Bhagavatam também, Sutta Goswami aconselha na frente de todos os devotos que estão ouvindo Harikatha, Sanakarishi. Então, no Bhagavatam, a gente pode ver no primeiro canto, segundo capítulo, Sloka 13. Ataha pungbhir dijasreshta varnasrama vibhagasaha sanushchitasya dharmasya samsiddhir haritoshanam. Follow. Ataha pungbhi
Pumbhi, all Jivatma was doing, ataha pumbhir dijasreshta varnasrama vibhaga saha sanushtitasya dharmasya sansiddhir haritosana. Swadharma can come out successful. O Swadharma pode ser bem sucedido quando Hari está bem sucedido. Do contrário, vai ser falho. Se a meta do seu Swadharma Acharan for satisfazer Hari, né? Ou seja, se o objetivo do seu Swadharma Acharan não for satisfazer Hari, você estiver se focando apenas nos 4 objetivos mundanos, ou seja, Dharma, Artha, Kama, Moksha, todos os seus esforços são inúteis. Você está colocando energia em algo inútil. Externamente, parece que você está fazendo algo muito bom. Uma pessoa com muitas qualidades, ou seja, faz austeridades, dá caridade, segue votos, brahmacharya. Mas, se o objetivo não for satisfazer o Senhor Supremo, todos os meus votos são falhos. Qualquer coisa que eu faça, tudo isso é falho. Se o objetivo não for satisfazer o Senhor Supremo, toda a minha energia vai ser desperdiçada. Todo esse Dharma Acharan pode falhar? Sim, vai falhar, mas pode te dar mukti, libertação. Mukti, a libertação. Ou seja, pelo menos você pode gradualmente superar o cativeiro de Maya. Superar Maya não significa que você foi bem sucedido no seu bhajana. O mundo inteiro hoje está em confusão sobre isso. Sem a misericórdia de Sadguru Vaishnava, você nunca pode sair de Maya. Então, se o seu objetivo não for satisfazer o Senhor Supremo, todo o seu Swadharma Acharan pode falhar completamente. Pode, no máximo, te dar mukti. Porém, não vai te dar satisfação plena para a sua alma, o que só é possível para Bhakti. Não vai te dar a satisfação plena da sua alma, o estado de saturação, de plenitude. Atma só pode ficar satisfeita com a Kinchana Bhakti. Se houver qualquer razão, qualquer motivação por que eu estou fazendo Bhakti, seu Bhakti vai falhar. Ou seja, estou seguindo a prática devocional porque eu quero alcançar algo. Então, por que eu estou fazendo Bhakti? Para receber Bhakti. Quando eu estou praticando Bhakti, qual é o meu objetivo? Receber Bhakti. Bhaktya sanjataya bhaktya. Bhaktya, I am doing bhakti to get bhakti. Nothing else. Eu estou fazendo Bhakti para receber Bhakti, nada além disso. É por isso que nós podemos ver no Srimad Bhagavatam. Paro dharma yato bhakti rajakshaye ahetuki apratiyata jatmasu prasidati. Only by nirmala bhakti, pure bhakti. Apenas por nirmal bhakti, bhakti pura, a sua alma pode ficar satisfeita, não há outro método. Nós podemos seguir procedimentos externos e gradualmente ir avançando também. Savai pungsam paro dharmo yato bhakti radhakshaye ahetuki apratiyata atmasu suprasidati. Suprasidati. Totally get satisfaction. Suprashidati significa satisfação plena da sua alma por meio da Bhakti pura.
Mas antes de alcançar esse nível da devoção pura, nós devemos tentar sinceramente para poder progredir. Hari, Bhagavan, só pode ficar satisfeito com o seu Nishkinchana Bhakti, um Bhakti sem nenhum desejo. Nishkincha significa que você não tem nenhum desejo, nenhum traço de desejo egoísta. Do contrário, você não vai satisfazer o Senhor Supremo. Este tipo de Nishkinchana Bhakti pode ser aplicado por Shravana, Kirtana, Smarana, Vishnu Smarana, Padasevanam, todas as práticas de Bhakti, cantar, lembrar, ouvir. Ambarish Maharaj estava seguindo todas as práticas do Bhakti para a satisfação do Senhor Supremo. Então, Bhakti significa ação. Shravana, Kirtana, Smaranam, Mahatseva, Japa, Tapa, Brahmacharya. Qualquer coisa que você estiver fazendo, mas você tem que fazer sob o abrigo de Bhakti Yoga. Qualquer coisa que você estiver fazendo deve ser sob a guia de Bhakti, sob o controle de Bhakti. Do contrário, tudo que você fizer vai falhar. Agora a questão é que aquele Brahmana em Allahabad, aquele primeiro Brahmana, nós vemos que ele estava praticando Bhakti, mas é Aropsiddha Bhakti, não é Bhakti pura, eu já discuti esse ponto. Então agora a questão é, alguém pode perguntar, então Maharaj, desde o início, ou seja, ao Nishkama Varnashrama, ou seja, você seguir os seus deveres sociais, sem nenhum desejo, então gradualmente existe essa escada, esse avanço gradual, até entrar em Vrindavana, é assim que nós devemos fazer? Mas não é assim. Você não tem que voltar ao ponto inicial, ou seja, ao Varnashrama, Nishkama Varnashrama. Pelo contrário, este Varnashrama Dharma, se você aplicá-lo da maneira apropriada, sem nenhum desejo, então o seu propósito pode ser satisfeito, mas isso é muito perigoso. O Varnashrama Dharma não é uma parte, não é uma prática devocional por si só. Não é um degrau para que você alcance o Vrajaprema final. Pelo contrário, é contrário à devoção pura. Aqueles supostos devotos que estão seguindo o seu Swadharma, o Varnashrama Dharma, se eles, enquanto estiverem fazendo o seu bhajana, puderem encontrar um sadhu puro, então eles podem ser bem-sucedidos. Do contrário, eles nunca vão praticar Bhakti verdadeiro, porque eles não vão ter a chance de entender o que é Bhakti. Então, tudo bem, o Swadharma, Acharam, o Varnashrama Dharma está certo, mas, por meio dessas práticas, você pode alcançar nessa vida ou na próxima vida, você pode ir para o céu celestial, você pode alcançar felicidade, mas você não pode alcançar os pés de lótus de Krishna.
Por meio dessas práticas de Swadharma, você pode obter grandes facilidades nessa vida, na próxima. E ao aplicar Nishkama Karma, ou seja, fazer uma atividade sem nenhum desejo, você pode chegar a receber Vishnu Bhakti. Dessa maneira, embora nós saibamos que os processos de devoção misturada com karma, com jnana, eles podem alcançar Vishnu Bhakti. Mesmo assim, no caminho de Shuddha Bhakti, apenas um caminho, que é pela misericórdia de Krishna, que nós não conhecemos a razão por que ele concede a sua misericórdia, ou pela misericórdia de um devoto de Krishna, você pode receber Vishnu Bhakti. Sem a misericórdia de Krishna ou do devoto, não há uma entrada nesse reino. Mas não é que o seu Swadharma Acharan vai falhar totalmente. Se a pessoa estiver seguindo este Dharma e ele puder, de alguma maneira, se associar com um devoto puro, essa pessoa pode mudar o seu humor. Nós podemos falar várias discussões, como quando Mahaprabhu foi para Sriranga. Mahaprabhu quis explicar o que era a devoção pura para aqueles devotos da Shri Sampradaya, Venkat Bhatta. Eles estavam seguindo Vidhi Bhakti, mas pela associação com Mahaprabhu, todos transformaram uma filosofia bastante profunda. Teríamos que aprofundar neste tema, porque alguém pode perguntar: Maharaj, você já falou que em Jiva Tattva aquilo que é fixo, né? Então, como é possível que Ramananda, eles estavam na Shri Sampradaya e depois mudaram? Mas então veja, no início das suas vidas, eles estavam praticando dentro da Shri Sampradaya, mas dentro do coração deles, eles têm uma Swarupa fixa. Então, por fim, pela associação com Chaitanya Mahaprabhu, Gopala Bhatta Goswami, Prabodhananda Saraswati descobriram a sua Swarupa eterna. Não posso me aprofundar porque o tempo não permite, mas vejam. Apenas aplicando o Varnashrama Dharma, você não pode alcançar o objetivo final. Mas, se o seu objetivo for satisfazer o seu Supremo, então você pode alcançar o objetivo final. Então, Roy Ramananda, quando ele estava conversando com Mahaprabhu, ele citou o Varnashrama Dharma como a maneira de satisfazer Vishnu. Mas Mahaprabhu não ficou satisfeito e falou: não, fale mais, fale mais. Então, Roy Ramachai disse que se qualquer atividade que você estiver fazendo, ou seja, aqueles que seguem o Varnashrama, se o objetivo dessas pessoas for aqueles 4 objetivos, Dharma, Artha, Kama, Moksha, então eles vão alcançar problemas, eles não vão alcançar a satisfação. Alguém pode esperar a libertação, Moksha, Mukti. Seria melhor se a pessoa, qualquer coisa que ela estiver fazendo, ela não ter nenhuma expectativa e oferecer tudo para Krishna. Eu não tenho nenhum direito a nada, eu tenho que dar tudo para Krishna. Então tente entender essa diferença básica.
Se alguém estiver fazendo qualquer coisa, mas sempre estiver pensando, eu vou dar essa minha atividade, o fruto para Krishna, eu não quero pensar em nenhum resultado daquilo que eu fiz, eu não quero nada daquilo que eu estou fazendo. Nishkama. E essa pessoa oferece tudo para Krishna. Então, aqueles que estão seguindo o Varnashrama Dharma, é muito melhor para eles se eles puderem oferecer tudo para Krishna, ou seja, sem esperar nenhum resultado. Preste atenção. Krishna Karmapan. Então, isso é muito melhor que o procedimento mostrado por Roy Ramananda, Sutta Goswami, que estavam tocando esse ponto. Então, ao seguir o Varnashrama Dharma, ou qualquer atividade que a pessoa estiver fazendo apenas para satisfazer Krishna, sem esperar nenhum benefício pessoal, isso também é muito bom. Se houver algum interesse pessoal, então você não vai ser bem-sucedido. No Gita, o que Bhagavan Sri Krishna diz? Yat karosi, yat asnasi, yat yuhosi, dadasi, yat tapassasi kanteyo, tat kurusho madarpanam. Follow what I say. Preste atenção. No Gita, capítulo 9, você pode ver, Bhagavan diz para Arjuna, qualquer coisa que você fizer, tudo que você comer, tudo que você lançar no sacrifício de fogo, tudo que você for doar, todas as suas austeridades, ó Kaunteya, ó Arjuna, karoti yad yad sakalam parasmai Narayaneti samarpayetva. Very good. Muito bom. Yad karosi, yad asnasi, yad yuhosi, dadasi yad tapassasi, kanteyo tat kurusha madarpanam. You give to me. Então, tudo que você fizer, tudo que você comer, todas as suas austeridades, tudo que você fizer, ofereça a mim. É isso que Bhagavan diz. Então, aqui também há um problema. Qual é este problema? Talvez você não tenha nenhuma expectativa. Tente entender. Talvez você não tenha nenhuma expectativa e qualquer coisa que você vai fazer, você vai oferecer para Krishna. Você não tem desejo, expectativa, não espera nenhum desejo. Ou seja, esse nível elevado de pensamento, essa moralidade. Mas they are going to follow their internal bhav is stiff, not free. They are going to think, if I am not going to do this way, then I can get Mas, se a pessoa estiver pensando, mas se eu não fizer, se eu não agir dessa maneira, eu posso ir para o inferno. Ou seja, a pessoa tem medo. Se eu não seguir o Varnashrama Dharma, eu posso, enfim, descer para situações piores de vida. Então, essa pessoa não vai conseguir alcançar prema. E a outra questão é que a Bada Diva, a alma condicionada, é tão fraca que, sim, ela pode oferecer para Krishna, mas dentro do seu coração sempre pode haver algum traço de um senso de autoria. Talvez a pessoa não espere nada, mas a pessoa não consegue evitar esse pensamento de, olha, eu fiz isso, eu dei para Krishna. Talvez ela não espere nada.
Mas existe esse traço, essa ideia de, olha, eu que fiz. Então isso é muito perigoso também. Esse tipo de ideia pode existir e isso também é contaminação. Bhagavan, o Senhor Supremo, nunca quer receber esse tipo de coisa. Bhagavan vai aceitar para te dar misericórdia, mas não de coração. Como no caso das Gopikas, Bhagavan diz, ele diz, eu não tenho como pagar para você, retribuir vocês. Fiquem satisfeitas com a sua própria grandeza, porque eu não tenho como retribuir. Eu já falei muitas vezes antes, vocês podem se lembrar. Eu não tenho nada com que pagar vocês. Agora, na verdade, Bhakti significa serviço, seva. Bhaj, essa raiz, esse dato, esse som Bhaj, é o que dá origem à palavra Bhakti, que significa seva. Então, agora vocês entendem que Shuddha Bhakti é Bhagavat Seva, servir o Senhor Supremo, os devotos do Senhor Supremo. Mas Shuddha Bhakti não vai se manifestar dentro do coração de todas as pessoas. De acordo com a diversidade dos seus sanskaras passados, dos seus desejos, Bhakti vai se manifestar de diferentes formas. Pela misericórdia do devoto de Bhagavan, Bhakta de Bhagavan, você pode obter Bhakti. Seja pela misericórdia de um devoto puro, de Bhagavan, você pode alcançar Bhakti. Mesmo assim, de acordo com o seu sanskara passado, seus sanskaras presentes, a gente vai poder observar diferentes tipos de Bhakti em diferentes tipos de Bhaktas, de devotos. Nem todos vão receber a mesma Bhakti. Ou seja, nós conhecemos dois tipos de Bhakti, Sadhana Bhakti e Sadhya Bhakti. To do Sadhya Bhakti, we will have to apply Bhakti by the help of Kiti Sadhya Bhavet Sadhya Bhavaha. This I already discussed many times. Ou seja, Sadhya é aquilo que você quer alcançar e Sadhana, aquilo que você faz para alcançar o objetivo. Ou seja, quando você faz o sadhana, você precisa usar os seus órgãos sensoriais. E nesse nível ainda vão haver impurezas, mas quando você puder ocupar todos os seus sentidos de maneira pura no serviço a Krishna, então Bhagavan vai se manifestar plenamente. Mas primeiro de tudo você precisa praticar. Então, aquele tipo de Bhakti que nós estávamos vendo em Prayaga, aquele Brahmana, é Sadhana Vishnu Bhakti. E dentro de Sadhana Vishnu Bhakti também tem dois tipos, né? Um puro e um impuro. Ou seja, se você estiver fazendo tudo apenas pela satisfação do Senhor Supremo, este é o estado de pureza. Mas se houver diferentes tipos de desejos pessoais, isso pode contaminar Bhakti, isso não é Bhakti pura. De toda maneira, a conclusão é que nós queremos Bhakti e nós estamos praticando Bhakti porque para receber Bhakti. Esta é a conclusão final.
Então, quando eu estava falando sobre o rei do sul da Índia, todos aqueles que residem no seu reino, os parentes deles também, seguem, né? Estão sempre adorando o Senhor Supremo. E o rei utiliza todas aquelas opulências para servir o Senhor Supremo. E ele distribui arroz, prashadam para todos. Então, a bhakti daquele rei é um tipo de sadhana. According to the variety of seva mood, de acordo com a variedade de humor de serviço, according to that variation of bhakti can be seen. Você vai ver diferentes tipos de bhakti. Então agora Parikshit Maharaj está explicando. Parikshit Maharaj now going to explain that tat vistarjo kathayan asrishan bhupatim muhu prasasansa gunanugayan vinaya vaishnavattamaha. Parikshit Maharaj now going to describe in front of mother. Parikshit Maharaj está descrevendo na frente da sua mãe, Uttara, Vaishnavattama, very excellent Vaishnava Naraji Maharaj, Vaishnavattama. embrace the king. Ou seja, Naraji Maharaj, o grande Vaishnava, ele abraçou o rei e começou a glorificá-lo. Ou seja, ele ouviu primeiro as qualidades daquele rei e agora ele estava vendo e abraçou repetidamente o rei e começou a glorificar as qualidades daquele rei e tocando o seu instrumento musical e cantando muito bem. Tat vistaryo kathayan asrishan bhupatim muhu prasasansa gunanugayan vinaya vaishnavattamaha. Yes. After that what happened? Bala sarvabhaumo munivaram sangpujyo pasrito abhaprit nijo slaghya bharat yato lajyanam anamito mastakaha. What? Então, o que aconteceu? Sarvabhaumo Raja Sarvabhaumo is very influential Raja. Aquele rei era muito influente. Our Muni Sarvabhaumo Raja Sarvabhaumo Munivaram Sampujyo. Sarvabhauma means king. That king is influential king. Sovereignty. Enjoy. Ele é um rei muito poderoso. Sarvabhauma Munivaram Sampujyo. Munivaram, muito sábio. Going to worship that Munivar, great Muni, Naraji, with humble mood. Então, aquele rei começou a adorar Naraji Maharaj e cobrindo o próprio rosto, porque ele ficou envergonhado. Ele, por sua humildade extrema, ele ficou muito envergonhado ao ouvir a própria glorificação, né? Então, com muita humildade, ele ficou muito envergonhado, ou seja, um humor muito favorável. Sarvabhauma Munivaram Sangpujyo Prasito Abhaprit Nijo Slaghya Bharat Yato Lajya Anamitamastakaha. Why? And started speaking. E começou a falar. Aquele rei muito influente do sul da Índia,
por sua grande humildade e sua vergonha, começou a falar: "Ei, o que você está dizendo? Narad Maharaj, Devarsir alpayusam salpaisarjam alpapradam naram asatantram bharakrantam tapatrayo nyantritam." You going to glorify me? você está me glorificando? Krishnanugraho bhakyaswapi ajagyam. Krishnanugraho bhakyaswapi ajagyam avicharataha tadiyo karunapatram katham mam mannate bhavan. Hey Rajan, how you decide that I am the Kipapatra of Krishna? Ei, Rajan, como é que você está pensando que eu estou recebendo a misericórdia de Krishna? Isso é impossível. Por que você quer me glorificar? Eu fico com vergonha disso. Eu sou Naradam, eu sou um homem caído e você está me glorificando sem nenhum julgamento apropriado. Você acha que eu sou Kripapatra, receptáculo da misericórdia de Vishnu? Eu sou um ser humano. O meu poder, o meu entendimento é muito limitado. A minha vida é muito curta. Já nasci outro dia e já estou indo embora. Que opulências você viu aqui? Não há nada. E eu não tenho como dar muitas doações. E nós somos controlados pelo nosso karma passado. Toda a nossa vida, tudo que a gente faz, a gente está sempre cheio de medo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, por trás disso sempre tem um Mahakal. Ou seja, o grande tempo está controlando. E tudo que eu tenho, hoje ou amanhã, vai ser finalizado pela influência de Maya. A minha vida é controlada pelo karma. Eu sou cheio de medo, não sei quando eu posso morrer. É uma vida muito instável. Estou sempre sendo afetado pelos 3 modos da natureza material, Sata, Raj, Tamaguna. Então, por que você está pensando, como você chegou a essa conclusão, que eu sou um receptáculo da misericórdia de Vishnu? Isso é impossível. Devarsir alpayusam salpai sarjam alpapradam naram asatantram bhayakrantam tapatrayo niyantritam Krishnanugraho bhakyasyapi ajagyam avicharataha tadyo karunapatram katham mam mannate bhavan. Impossible. Better you can go to demigods. Então ele falou: olha, é melhor que você vá até os semideuses. Eles moram lá no céu, eles têm muitas riquezas. O que dizer, não só Indra, mas todos os semideuses. Eles não têm doenças, não têm problemas, nenhum sofrimento lá. Eu acho que é melhor que você pense que os semideuses são Kripapatra, são os receptáculos da misericórdia de Mahavishnu. Deva eva dayapatram Vishnur bhagavataha kila pujyamana narair nityam tejamayo saririnaha. All their bodies, tejamaya body. O corpo deles é tejamoya, ou seja, é cheio de uma refulgência, um corpo sutil. Eles estão sempre sendo adorados pelos seres humanos, né? Algumas pessoas adoram Varuna, algumas pessoas adoram Indra, alguns adoram Vayudeva, alguns adoram Durga. Hey Rishi, eles estão desfrutando a misericórdia de Vishnu.
Então, Vishnu está concedendo a misericórdia para eles. Os seres humanos estão sempre os adorando. O corpo dele, ele é refulgente. Nishpapaha, ou seja, eles não cometem nenhum pecado. Preste atenção. Sattika, ou seja, eles têm esse humor sáttvico. Não tem mistura de Raja e Tamagunas. Eles não têm nenhum sofrimento. Eles estão sempre felizes. E eles podem ir a qualquer local. Eles não precisam contratar um carro, um avião. Se eles quiserem ir aqui ou lá, eles podem ir. Então, Naradi Maharaj também pode ir em qualquer local sem nenhum avião, nenhum veículo. Nispapa sattika dukkhyorahitaha sukhinaha sada satchandacharagatoyo. They can do anything they like. Eles podem fazer o que quiserem. A movimentação deles não é restrita, eles podem ir onde quiserem. If somebody going to pray them, any demigods, they are paying attention to the prayer of their worshipper. E se alguém orar para eles, qualquer pessoa que pedir, eles prestam atenção e ajudam as pessoas. Então, quando um devoto ora a eles, pede algo, eles entregam. Então, Bhagavan disse no Bhagavad Gita, ele diz, qualquer coisa que os semideuses dão para as pessoas, isso também vem, a fonte principal de Bhagavan. É por isso que eu disse, muitas vezes, que vocês têm que adorar Bhagavan, não os semideuses. Aqui ele está dando apenas uma descrição. Mas vocês devem adorar apenas, tão e somente o Senhor Supremo. Se alguém adorar os semideuses, Bhagavan diz, na verdade, essas pessoas estão adorando a mim de uma maneira não autêntica. Essa não é a maneira apropriada. Então ele diz, aqueles que estão adorando os semideuses, eles estão me adorando. Mas este não é o procedimento autêntico. Então eles podem dar bênçãos para todos que oram para eles. Então eles são muito poderosos, muito bons. Bhagavan está concedendo muitas facilidades para eles. Eles não têm febre, nenhuma doença, nenhuma necessidade de fazer cirurgias. Não tem nenhum cheiro ruim na boca deles, nenhum suor, nenhum cheiro ruim do corpo deles. Então tudo lá é muito bom. Preste atenção. Eles estão bebendo Amrita, esse néctar da imortalidade, e eles não sentem fome nem sede. Estão sempre satisfeitos com esse Amrita. Mesmo assim, se alguém oferecer algo para eles, por meio de um sacrifício de fogo, eles vão aceitar este ghee. A pessoa oferece falando Swaha no fogo sacrificial e eles recebem isso. Mas eles não sentem fome, nenhuma sede, estão sempre satisfeitos, porque estão bebendo Amrita. Preste atenção. Então eles não têm medo da morte. Ou seja, a vida deles
dura cada um ciclo de 4 eras. Eles vivem 71 vezes esses 4 ciclos de 4 eras. Ou seja, a vida deles é muito longa. Então não há medo da morte, não há doença, não há cansaço. Eles não sentem nenhuma perturbação, nenhuma fome, nenhuma sede. Tudo lá está sob controle, está tudo bem. E sem eles pedirem nada, se alguém oferece algo, como Indraya Swaha, Varunaya Swaha, eles aceitam, eles ficam satisfeitos em receber. Basanti Bhagavan Sarge Mahabhagya Balena Je Yo Nivir Bharate Varse Satpunnair Labhate Krutoi. Basanti Bhagavan Sarge. Oh Naraji Maharaj, they are living in heaven. Oh Naraji Maharaj, eles vivem no céu celestial. E o céu é um local muito bom, muito limpo, não tem nenhum lixo. Lá é muito bom. Basanti Bhagavan Sarge Basanti Mahabhagya Balena Je, by a very, very high power of their luck. Então, por conta da grande boa fortuna deles, é que eles nascem no céu para viver lá durante um período muito longo. Nesta Índia, Bharat, se alguém seguir o Varnashrama Dharma e todas essas práticas de maneira muito perfeita, as pessoas podem alcançar Swarga, esse céu celestial. Mas Bhagavan diz no Gita que se alguém alcança Swarga, mesmo assim é um local instável, a pessoa não vai poder ficar lá eternamente. Ou seja, assim que acaba o seu depósito, assim como um hotel 5 estrelas, quando você entra, você paga 5 mil. E depois, se você não puder pagar mais, eles vão te expulsar daquele quarto, veja só. Então, enquanto você pagou, você pode ficar. Quando acabou o seu dinheiro, você vai ser expulso. Jehi Devaha Devasanti Sarge Bahu Mahabhagya Valena. Basanti Bhagavan Sarge Mahabhagya Valena Je Yo Nivir Bharati Varse. The only in this Karma Khetra, Dharma Khetra, Kurukhetra, you can remember? Então apenas na Bharata Varsha, na Índia, ou seja, apenas a Índia é onde pode ser aplicado o Dharma. Por isso se chama Dharma Kshetra. Apesar que nem todos estão seguindo, existem várias outras castas, mas Bharata Varsha é chamado de Karma Kshetra ou Dharma Kshetra. Karma significa o quê? Aquelas ações aprovadas pelos Vedas. No próximo Harikatha eu posso falar mais em detalhes. Basanti Bhagavan Sarge Mahabhagya Balena Je Jo Nivir Bharate. Those were countrymen there in Bharatvarsha. Então, os moradores de Bharata Varsha, quando eles fazem atividades muito piedosas, muito elevadas, eles podem chegar ao Swarga. Isso não é uma brincadeira, nem todo mundo pode chegar lá. Então, eles são muito afortunados, porque estão vivendo no Swarga, os semideuses, por muito tempo,
por 71 ciclos de 4 yugas. Preste atenção. Então eles são muito afortunados. Naradi Maharaj, ó Munishrestha Munivar, ó grande Muni, você está me glorificando? O que é que eu tenho para que você venha me glorificar? Desnecessariamente, sem nenhum julgamento, você está me glorificando, falando que eu sou o receptáculo da misericórdia de Vishnu. Por favor, vá até lá, no céu, e veja lá quão afortunados eles são. Eles são os verdadeiros Kripa Patra, os receptáculos da misericórdia, os semideuses. Mune Visishta Tatrapi Tesam Indra Purandara. Out of all demigods, Indra is a E special. também, entre todos os semideuses, Indra é especial, ele está desfrutando de todas as opulências. Muni, Naraji Maharaj, Mune Visishta Tatrapi. There is some speciality with Purandar. Purandar means Indra. Então tem alguma especialidade em Purandara, que é Indra, porque ele é o rei dos céus. As opulências que ele tem são incontáveis. E agora mesmo no Harikatha em Hindi eu estava dizendo que aqueles que vão seguir esse Bhagavata Dharma transcendental, eles não devem pensar que a posição de Indra é desejável. Na verdade, ele está apenas estabelecendo declarações comparativas aqui, mas nós não devemos esperar por isso, pela posição de Indra, né? Aqueles que estão ouvindo o Harikatha em Hindi, também em inglês, podem entender. Asara sansara kalu dukcharu bimakaha shutaha kasya dhanam kasya snehovan jalati anisham nacha indrasya sukham kinchinna sukham chakravartinaha sukham asti viraktasya mune rekant jivina. Posso explicar no próximo dia, hoje nós não temos tempo. Então aquele rei, na verdade, quem está falando do Harikatha? Parikshit Maharaj está falando para Uttara, e esses assuntos estão surgindo sobre aquele rei do sul da Índia, glorificando os residentes dos planetas celestiais para Naradi Maharaj. Nigruhe anugrahe opi isho Vrishtivhir loko jivanaha. Posso explicar em detalhes amanhã, hoje não temos tempo. Então, Indra, ele pode punir e ele também pode conceder misericórdia. E também ele está tomando conta de todo o mundo material, ou seja, trazendo as chuvas, ele é o controlador das chuvas. Se não houver chuva, não pode crescer nenhum grão, nenhum alimento. So nigruhe anugrahe opi isho vrishtivhir loko jivanaha. Hello. Preste atenção. Então ele está seguindo por essas declarações comparativas, e o rei do sul da Índia está explicando com muito entusiasmo para que Narada Muni pudesse parar de glorificá-lo, porque ele ficou com vergonha. Ele não queria que alguém glorificasse ele, é uma condição muito boa isso. Então, nós estamos discutindo gradualmente como alcançar a devoção pura, quem é um devoto puro, o que é a devoção pura, nós podemos falar sobre isso gradualmente, mas agora, na verdade, nós temos que parar, temos outros serviços para fazer. Sudham paritajyo visam pibanti namani narayano gocharani taktanna vachaha kuhaka patanti ascharjameta thimanusaloke sudham paritajyo visam pibanti
नमानि नारायणो गोचराणि त्यक्त्यान्यवाचः कुहका पठन्ति वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।